Quando eu fiz a prateleira de blocos do Mario, eu usei as caixas de MDF e as tampas sobraram. Daí um tempo depois eu vi que algumas lojas estão vendendo placas decorativas que se assemelham a placas de trânsito, só que elas têm um tema geek. Então eu resolvi reproduzir algumas dessas placas nas tampas das minhas caixas que sobraram, começando pelo Pikachu. Então eu usei rolinho de pintura, pincel, lápis, tintas e uma tampa de uma caixa de MDF. Então a primeira coisa a fazer é pintar essa caixa de branco com o rolinho. Eu usei tinta látex PVA da Acrylex e o rolinho é para não deixar a caixa marcada, ficar bem uniforme. Então pintei em cima e nas laterais e depois de seco eu pintei com tinta amarela. Você pode dar várias camadas de tinta, só que sempre esperando secar para depois passar a próxima. O amarelo eu passei só em cima, nas laterais não tem necessidade de passar. Então, depois de seco, eu fiz marcações de 1 centímetro com a régua para poder fazer a margem. O ideal é sempre você ir marcando mesmo em volta, para quando você for fazer a linha, ela já ficar certinha e não ficar nada torto. E depois é só pintar de preto com o pincel bem fininho e a mão bem firme para não borrar e ficar o mais certinho possível. Então eu pintei na margem em cima da caixa e nas laterais também. O desenho eu fiz no papel, depois eu recortei numa forma vazada, ou seja, só o meio dele. Depois eu centralizei bem na caixa, na tampa da caixa onde eu queria, e aí eu fui contornando com o lápis. Como as letras eram pequenas, ia ser complicadinho de cortar e contornar, então eu fiz a mão livre mesmo, mas usando uma régua para poder ficar bem alinhado. E depois é só você pintar, mas lembrando de espalhar bem a tinta, para não ficar aquela crosta de tinta, porque se secar assim vai ficar tudo marcado. Então estica bem quando você for pintar. Depois de seco já vai estar pronto, é só colocar na parede, com a furadeira, coloca uma bucha, um parafuso e a própria tampa se encaixa nesse parafuso, ela vai ficar pendurada ali certinho. Então eu já fiz uma placa, agora estão faltando 4, durante essa semana eu vou ir postando para vocês. Então se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e deixe seu comentário, que é muito importante para mim.